Muito antes dos punks declararem guerra ao sistema nos anos 70, e antes dos hippies dos anos 60 tirarem a roupa em nome da paz, e até mesmo antes de Jesus dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, existiram os cínicos. O termo cínico, que hoje tem um significado diferente, referia-se originalmente a um grupo de filósofos. Este grupo parecia tudo, menos filósofos tradicionais. Cínico vem do grego kínikos, que significa como um cão, pois eles se assemelhavam a um bando de cachorros. Inicialmente usado como um insulto, os cínicos adotaram o termo, pois consideravam os cachorros exemplares de sua filosofia. Viviam nas ruas, sem posses ou pudores, e não se importavam com a opinião alheia. Esse apelido tornou-se especialmente popular com Diógenes de Sinope, conhecido como o Cão, que personificou o cinismo ao extremo, sendo o arquétipo do filósofo cínico e talvez o mais provocador e zombador da história. Fique até o final desse vídeo, pois Diógenes, essa figura que estou prestes a abordar, é com certeza a pessoa mais icônica que você conhecerá. Não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. Diógenes adotou um estilo de vida extremamente simples, morando em um barril e possuindo apenas um bastão, uma lamparina, um saco e uma tigela. Ele até abandonou sua tigela depois de ver uma criança bebendo água com as mãos, considerando-a desnecessária. Para ele, a pobreza era uma virtude e uma forma direta de protestar contra a sociedade corrupta e consumista de sua época. Diógenes era conhecido por andar durante o dia com uma lamparina acesa, e quando o perguntavam o porquê, ele alegava estar à procura de um homem honesto. Segundo sua filosofia, as conquistas artificiais da sociedade, como status, dinheiro e poder, são incompatíveis com a felicidade e a moralidade, que advém do retorno à simplicidade da natureza. Ele defendia que as pessoas não deveriam se envergonhar de suas necessidades básicas e naturais, como comer, beber e dormir em público. Diógenes vivia sua filosofia no dia a dia, ao contrário do que ensinavam em escolas, pois acreditava que a virtude se revela na ação, não na teoria. Ele desrespeitava os grandes filósofos da época, especialmente Platão, a quem acusava de ter perdido a essência dos ensinamentos de Sócrates, transformando a simplicidade socrática em devaneios elitistas que pouco acrescentavam à arte de viver. Diógenes afirmava que o verdadeiro discípulo de Sócrates era Antístenes, seu mestre e fundador do cinismo. Certa vez, Platão definiu o homem como um bípede sem penas, uma definição que recebeu aplausos de seus alunos. Ao saber disso, Diógenes, sempre provocador, depenou uma galinha, levou-a a uma aula de Platão e disse: "Eis aqui o homem de Platão." Bom, obviamente Platão não gostou nada disso, e em resposta, Platão foi obrigado a revisar sua definição para um bípede sem penas e de unhas largas. Em outra ocasião, talvez já irritado com Diógenes, Platão o viu cortando alfaces e comentou: "Se você tivesse cortejado Dionísio, não estaria lavando alfaces." Para quem não sabe, Dionísio era um tirano muito cruel na época, mas enfim, Diógenes, provocador que era, respondeu prontamente: "Se você lavasse alfaces, não teria que cortejar um tirano." Irritado, Platão acabou descrevendo Diógenes como um Sócrates que enlouqueceu. Embora Diógenes fosse considerado excêntrico, ele era o único, em uma época em que figuras como Aristóteles e Platão defendiam a escravidão, a se opor totalmente a ela. Por ironia do destino, Diógenes foi capturado por piratas e vendido como escravo. Mas Diógenes não se abalou muito. Durante a viagem até o leilão,
Criticou os piratas por alimentarem mal os prisioneiros humanos, enquanto animais capturados para a venda eram bem nutridos. Convencidos, os piratas passaram a alimentar melhor os prisioneiros. No leilão, quando perguntado sobre sua habilidade, Diógenes disse que era mestre em governar homens e apontou para um homem rico, sugerindo que ele precisava de um mestre. O homem, Xeníades, impressionado com Diógenes, comprou-o e confiou a ele a educação de seus filhos e a administração de sua casa. Diógenes conquistou grande fama na Grécia e teve vários discípulos, incluindo Crates de Tebas, mestre de Zeno, o fundador do estoicismo. Sua notoriedade atraiu até mesmo Alexandre, o Grande, que era nada mais nada menos que o homem mais poderoso da época. O slogan do nosso canal é: a diferença entre um louco e um gênio é o resultado. Bom, Diógenes é um bom exemplo para essa frase. Quando Alexandre visitou Diógenes, encontrou-o deitado ao sol e ofereceu-lhe riquezas e luxos. Na espera de uma resposta interessante por parte de Diógenes, Diógenes respondeu simplesmente, pedindo que Alexandre não bloqueasse seu sol e saísse da frente. Enquanto os seguidores de Alexandre zombavam de Diógenes, Alexandre expressou admiração por ele, dizendo que se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Já Diógenes respondeu: se eu não fosse Diógenes, também gostaria de ser Diógenes. Em outro encontro entre Alexandre o Grande e Diógenes, o filósofo foi encontrado observando uma pilha de ossos. Quando Alexandre perguntou o que ele fazia, Diógenes respondeu que estava procurando os ossos do seu pai, no caso o pai de Alexandre, mas não conseguia distingui-los dos ossos de uma escrava. Diógenes foi talvez o único a tratar Alexandre dessa forma e sair vivo, e possivelmente o único com coragem suficiente para tal ousadia. Curiosamente, disse que ambos morreram no mesmo dia. Antes de morrer, perguntaram a Diógenes o que gostaria que fizessem com seu corpo. Ele respondeu para simplesmente jogá-lo fora da cidade para que os animais selvagens se aproveitassem. Quando expressaram preocupação com seu corpo, Diógenes ironizou, dizendo então para que dessem um bastão a ele enquanto morto para afugentar os animais. Ao ser lembrado que estaria morto, ele questionou: então por que vou me importar com isso? Com o tempo, o termo cínico foi perdendo seu significado original, especialmente a partir do século II d.C., quando Luciano de Samósata criticou os autoproclamados cínicos de sua época, que pregavam os ensinamentos de Diógenes, mas viviam de maneira oposta. Mais tarde, com base nos escritos de Luciano, renascentistas e reformistas começaram a usar cínico como hoje conhecemos, frequentemente para descrever rivais. Apesar de ter perdido seu sentido original ao longo do tempo, a filosofia cínica foi diretamente responsável pelo surgimento do estoicismo e influenciou pensadores subsequentes. Ela impulsiona, direta ou indiretamente, qualquer um que questione o status quo. Não é necessário seguir todas as excentricidades de Diógenes para absorver os ensinamentos de sua filosofia. De fato, nem ele próprio esperava ser seguido tão literalmente. Quando um discípulo questionou se ele não estava exagerando, Diógenes comparou-se a um professor de coro que precisa cantar mais alto para que os outros ouçam a nota certa. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos de um pouco do espírito de Diógenes em nós. A autossuficiência, a capacidade de pensar por si mesmo como indivíduo, de não seguir cegamente as regras impostas pelos grupos que dividem ou dominam a sociedade, de viver fora de uma bolha e escrever a própria história, independentemente do que os outros pensam, e de ser honesto consigo mesmo. Bom, se você gostou, já sabe. Comente estoicando para eu ver que chegou até aqui. Essa foi a minha contribuição. Até a próxima. Que todos fiquem com o Criador.